Capítulo 3. O behaviorismo. O estudo do comportamento. O termo behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson em um artigo publicado em 1913 que apresentava o título Psicologia como os behavioristas a veem. O termo em inglês behavior significa comportamento. Por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos behaviorismo. E também comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento. Watson, postulando o comportamento como objeto da psicologia, dava a esta ciência a consistência que os psicólogos da época vinham buscando. Um objetivo observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Essas características foram importantes para que a psicologia alcançasse o status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Watson também defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas. Isso ocorre porque os organismos se ajuntam aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Watson buscava a construção de uma psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, e que tivessem a capacidade de prever e controlar. Apesar de colocar o comportamento como objetivo da psicologia, o behaviorismo foi, desde Watson, modificando o sentido deste termo. Hoje, não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Portanto, o behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, ou seja, suas respostas, e o ambiente, ou seja, as estimulações. Os psicólogos desta abordagem chegaram aos termos resposta e estímulo para se referirem àquilo que o organismo faz e às variáveis ambientais que interagem com o sujeito. Para explicar a adoção desses termos, duas razões podem ser apontadas, uma metodológica e outra histórica. A razão metodológica deve-se ao fato de que os analistas experimentais do comportamento tomaram, como modo preferencial de investigação, o método experimental e analítico. Com isso, os experimentadores sentiram a necessidade de dividir o objeto para efeito de investigação, chegando à unidade de análise. A razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados, que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado. Comportamento, entendido como interação indivíduo-ambiente, é a unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. O homem começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessas interações. A análise experimental do comportamento. O mais importante dos behavioristas que sucedem Watson é B. F. Skinner. O behaviorismo de Skinner tem influenciado muitos psicólogos americanos de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Esta linha de estudo ficou conhecida por behaviorismo radical, termo cunhado pelo próprio Skinner, em 1945, para designar uma filosofia da ciência do comportamento, que ele se propôs a defender por meio da análise experimental do comportamento. A base da corrente skinneriana está na formulação do comportamento operante. Para desenvolver esse conceito, retrocederemos um pouco na história do behaviorismo, introduzindo as noções de comportamento reflexo ou respondente, para então chegarmos ao comportamento operante. Vamos lá. O comportamento respondente. O comportamento reflexo ou respondente é o que usualmente chamamos de não voluntário e inclui as respostas que são eliciadas, ou seja, produzidas por estímulos antecedentes do ambiente, como por exemplo, podemos citar a contração das pupilas quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, o arrepio da pele quando um ar frio nos atinge,
as famosas lágrimas de cebola e etc. Esses comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta ou ambiente-sujeito incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de aprendizagem. Mas interações desse tipo também podem ser provocadas por estímulos que originalmente não eliciavam respostas para determinado organismo. Quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores, podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às destes. A essas novas interações chamamos também de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondia. Para deixar isso mais claro, vamos a um exemplo. Suponha que, numa sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada numa vasilha de água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou construção de vasos sanguíneos, caracterizando o comportamento como respondente. Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante e mais facilmente mensurável. Na mão esquerda, onde a constrição vascular também será induzida, suponha agora que a sua mão direita seja mergulhada na água gelada um certo número de vezes, em intervalos de 3 ou 4 minutos, e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo 20º pareamento do som da campainha com a água fria, a mudança de temperatura nas mãos poderá ser eliciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de emergir uma das mãos. Nesse exemplo de condicionamento respondente, a queda da temperatura da mão eliciada pela água fria é uma resposta incondicionada, enquanto a queda da temperatura eliciada pelo som é uma resposta condicionada, ou seja, aprendida. A água é um estímulo incondicionado e o som um estímulo condicionado. No início dos anos 30, na Universidade de Harvard, Estados Unidos, Skinner começou o estudo do comportamento justamente pelo comportamento respondente, que se torna a unidade básica de análise, ou seja, o fundamento para a descrição das interações indivíduo-ambiente. O desenvolvimento de seu trabalho levou a teorizar sobre um outro tipo de relação do indivíduo com o seu ambiente, a qual viria a ser a nova unidade de análise de sua ciência, o comportamento operante. Esse tipo de comportamento caracteriza a maioria das nossas interações com o ambiente. O comportamento operante. O comportamento operante abrange um leque amplo das atividades humanas. Um dos comportamentos do bebê de balbuciar, de agarrar objeto e de dar olhar os enfeites do berço aos mais sofisticados, apresentados pelo adulto, como diz Keller, o comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direita, quer indiretamente. A leitura que você está fazendo deste livro é um exemplo de comportamento operante. Assim como escrever uma carta, chamar um táxi com um gesto de mão, tocar um instrumento, etc. Para exemplificarmos melhor os conceitos apresentados até aqui, vamos relembrar um conceito experimento feito com ratos de laboratório. Vale informar que animais como ratos, pombos e macacos, para citar alguns, foram utilizados pelos analistas experimentais do comportamento, inclusive Skinner, para verificar como as variações no ambiente interferiam nos comportamentos. Tais experimentos permitiram-lhe fazer afirmações sobre o que chamaram de leis comportamentais. Um ratinho, ao sentir sede em seu habitat, certamente manifesta algum comportamento que lhe permitia satisfazer a sua necessidade orgânica. Esse comportamento foi aprendido por ele e se mantém pelo efeito proporcionando saciar a sede. Assim, se deixarmos um ratinho privado de água durante 24 horas, ele certamente apresentará o comportamento de beber água no meio em que estiver sede. Sabendo disso, os pesquisadores da época decidiram simular esta situação em laboratório sob condições especiais de controle, o que os levou à formulação de uma lei comportamental. Um ratinho foi colocado na caixa de Skinner.
um recipiente fechado no qual encontrava apenas uma barra. Esta barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo camuflado que lhe permitia obter uma gotinha de água, que chegava à caixa por meio de uma pequena haste. Como resposta, esperava-se do ratinho que pressionasse a barra, como isso ocorreu da primeira vez, por acaso. Durante a exploração da caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe pela primeira vez uma gotinha de água, que, devido à sede, fora rapidamente consumida. Por ter obtido a água ao encostar na barra quando sentia sede, constatou-se a alta probabilidade de que, estando em situações semelhantes, o ratinho a pressionasse novamente. Neste caso de comportamento operante, o que proporciona a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante. A satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu feito. Este comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: RS, em que R é a resposta, pressionar a barra, e S, do inglês estímulo, o estímulo reforçador, a água, que tanto interessa ao organismo. A flecha significa levar a. Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação RS do comportamento respondente para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar dela ocorrer após a manifestação do comportamento. O comportamento operante refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação, chama-se de relação fundamental a relação entre a ação do indivíduo, a emissão da resposta e as consequências. É considerada fundamental porque o organismo se comporta emitindo esta ou aquela resposta. Sua ação produz uma alteração ambiental, uma consequência, que por sua vez retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Assim, agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela nossa ação. As consequências das respostas são as variáveis de controle mais relevantes. Pense no aprendizado de um instrumento. Nós o tocamos para ouvir seu som harmonioso. Há outros exemplos. Podemos dançar para estar próximo do corpo do outro, mexer com uma garota para receber seu olhar, abrir uma janela para entrar a luz e etc. Reforçamento. Chamamos de reforço a toda consequência que, seguindo uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência desta resposta. O reforço pode ser positivo ou negativo. O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura das respostas que o removeu ou atenua. Assim, poderíamos voltar à nossa caixa de Skinner, que, no experimento anterior, oferecia uma gota de água ao ratinho sempre que encostasse na barra. Agora, ao ser colocado na caixa, ele recebe choques do assoalho. Após várias tentativas de evitar os choques, o ratinho chega à barra e, ao pressioná-la acidentalmente, os choques cessam. Com isso, as respostas de pressão à barra tenderão a aumentar de frequência. Chama-se de reforçamento negativo ao processo de fortalecimento dessas classes de respostas, pressão à barra. Isto é, a remoção de um estímulo aversivo controla a emissão da resposta. É condicionamento por se tratar de aprendizagem e também reforçamento, porque um comportamento é apresentado e aumentado em sua frequência ao alcançar o efeito desejado. O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, gotas de água com a pressão da barra, por exemplo. O negativo permite a retirada de algo indesejável, os choques do último exemplo. Pode ser, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento ambiental qualquer só é definida por sua função sobre o comportamento do indivíduo. Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como, por exemplo, água, alimento e afeto. Esses são denominados reforços primários. Os reforços secundários, ao contrário, são aqueles que
adquiriram a função quando pareados temporalmente com os primários. Alguns destes reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados, como o dinheiro e a aprovação social. No reforçamento negativo, dois processos importantes merecem destaque: a esquiva e a fuga. A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos condicionados e incondicionados estão separados por um intervalo de tempo apreciável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Você, com certeza, sabe que o raio, primeiro estímulo, precede a trovoada, segundo estímulo, que o chiado precede ao estouro dos rojões, que o som do motorzinho usado pelo dentista precede a dor do dente. Esses estímulos são aversivos. Os primeiros nos possibilitam evitar ou reduzir a magnitude dos seguintes, ou seja, tapamos os ouvidos para evitar o estouro dos trovões ou desviamos o rosto da broca usada pelo dentista. Por que isso acontece? Quando os estímulos ocorrem nessa ordem, o primeiro torna-se um reforçador negativo condicionado, ou seja, ele foi aprendido, e a ação que o reduz é reforçada pelo condicionamento operante. As ocorrências passadas de reforçadores negativos condicionados são responsáveis pela probabilidade da resposta de esquiva. No processo de esquiva, após o estímulo condicionado, o indivíduo apresenta um comportamento que é reforçado pela necessidade de reduzir ou evitar o segundo estímulo, que também é aversivo, ou seja, após a visão do raio, o indivíduo manifesta um comportamento, tapar os ouvidos, que é reforçado pela necessidade de reduzir o segundo estímulo, o barulho do trovão, igualmente aversivo. Outro processo semelhante é o de fuga. Neste caso, o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento. A diferença é sutil. Se posso colocar as mãos nos ouvidos para não escutar o estrondo do rojão, este comportamento é de esquiva, pois estou evitando o segundo estímulo antes que ele aconteça. Mas se os rojões começam a pipocar e só depois apresentam um comportamento para evitar o barulho que incomoda, seja fechando a porta, seja indo embora ou mesmo tapando os ouvidos, pode-se falar em fuga. Ambos reduzem ou evitam os estímulos aversivos, mas em processos diferentes. No caso da esquiva, há um estímulo condicionado que antecede o estímulo incondicionado e me possibilita a emissão do comportamento de esquiva. Uma esquiva bem-sucedida impede a ocorrência do estímulo incondicionado. No caso da fuga, só há um estímulo aversivo incondicionado que, quando apresentado, será evitado pelo comportamento de fuga. Neste segundo caso, não se evita o estímulo aversivo, mas se foge dele depois de iniciado. Extinção. Outros processos foram sendo formulados pela análise experimental do comportamento. Um deles é o da extinção. A extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente de ser reforçada. Como consequência, a resposta diminuirá de frequência e até mesmo poderá deixar de ser emitida. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido. Assim, quando a menina que estávamos paquerando deixa de nos olhar e passa a nos ignorar, nossas investidas tenderão a desaparecer. Punição. A punição é outro procedimento importante que envolve a consequenciação de uma resposta quando há apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo presente. Os dados de pesquisas mostram que a supressão do comportamento punido só é definida se a punição for extremamente intensa. Isto porque as razões que levaram à ação que se pune não são alteradas com a punição. Punir ações leva à supressão temporária da resposta, sem, contudo, alterar a motivação. Por causa de resultados como estes, os behavioristas têm debatido a validade do procedimento da punição como forma de reduzir a frequência de certas respostas.
As práticas punitivas correntes na educação foram questionadas pelo behaviorismo. Obrigava-se o aluno a ajoelhar-se no milho, a fazer inúmeras cópias de um mesmo texto, a receber reguardas, a ficar isolado e etc. Os behavioristas, respaldados por críticas feitas por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano e em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamentos desejados. O trânsito é um excelente exemplo. Apesar das punições aplicadas a motoristas e pedestres na maioria das infrações cometidas no trânsito, tais punições não os têm motivado a adotar um comportamento considerado adequado para o trânsito. Em vez de adotarem um novo comportamento, tornam-se especialistas na esquiva e na fuga. Controle de estímulos. Tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, mas não há como negar que há algum controle. Assumir a existência desse controle e estudá-la permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem. Assim, quando a frequência ou a forma da resposta é diferente sob estímulos diferentes, diz-se que o comportamento está sob o controle de estímulos. Se o motorista para ou acelera o ônibus no cruzamento de ruas, onde há semáforos que ora está verde, ora vermelho, sabemos que o comportamento de dirigir está sob o controle de estímulos. Dois importantes processos devem ser apresentados: discriminação e generalização. Discriminação. Diz-se que desenvolver uma discriminação de estímulos quando uma resposta se mantém na presença de um estímulo, mas sofre certo grau de extinção na presença de outro. Isto é, um estímulo adquire a possibilidade de ser conhecido como discriminativo da situação reforçadora. Sempre que ele for apresentado e a resposta emitida, haverá reforços. Assim, nosso motorista de ônibus vai parar o veículo quando o semáforo estiver vermelho, ou melhor, esperamos que, para ele, o semáforo vermelho tenha se tornado um estímulo discriminativo para a emissão do comportamento de parar. Poderíamos refletir também sobre o aprendizado social. Por exemplo, existem normas e regras de conduta para festas: cumprimentar os presentes, ser gentil, procurar manter diálogo com as pessoas, agradecer e elogiar a dona da casa e etc. No entanto, as festas podem ser diferentes, informais ou pomposas, dependendo de onde, de como e de quem as organiza. Somos então capazes de discriminar esses diferentes estímulos e de nos comportarmos de maneira diferente em cada situação. Generalização. Na generalização de estímulos, um estímulo adquire controle sobre uma resposta devido ao esforço na presença de um estímulo similar, mas diferente. Frequentemente, a generalização depende de elementos comuns a dois ou mais estímulos. Poderíamos aqui brincar com as cores do semáforo. Se fossem rosa e vermelho, correríamos o risco dos motoristas acelerarem seus veículos no semáforo vermelho, pois poderiam generalizar os estímulos. Mas isso não acontece com o verde e com o vermelho, que são cores muito distintas. E, além disso, estão situadas em extremidades opostas do semáforo. O vermelho na superior e o verde na inferior, permitindo a discriminação dos estímulos. Na generalização, portanto, respondemos de forma semelhante a um conjunto de estímulos percebidos como semelhantes. Esse princípio da generalização é fundamental quando pensamos na aprendizagem escolar. Nós aprendemos na escola alguns conceitos básicos, como fazer conta e escrever. Graças à generalização, podemos transferir esses aprendizados para diferentes situações, como dar ou receber troco, escrever uma carta para a namorada distante, aplicar conceitos da física para consertar aparelhos eletrodomésticos, etc. Na vida cotidiana, também aprendemos a nos comportar em diferentes situações sociais, dada a nossa capacidade de generalização no aprendizado de regras e normas sociais. Behaviorismo, sua aplicação.
Uma área de aplicação dos conceitos apresentados tem sido a educação. Veja no capítulo 17. São conhecidos os métodos de ensino programado, o controle e a organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino. Entretanto, outras áreas também têm recebido a contribuição das éticas e conceitos desenvolvidos pelo behaviorismo, como a de treinamento de empresas, a clínica psicológica, o trabalho educativo de crianças excepcionais, a publicidade e outros mais. No Brasil, talvez a área clínica seja, hoje, a que mais utiliza os conhecimentos do behaviorismo. Na verdade, a análise experimental do comportamento pode nos auxiliar a descrever nossos comportamentos em qualquer situação, ajudando-nos a modificá-los.